veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: profeta, levanta-te, porque não tem como fazer missão prostrado ou caído. Não tem como fazer o ide prostrado. Aí a Bíblia vai dizer que o Senhor fala para Jeremias: eu conheço o vaso, eu conheço a condição como se encontra este vaso. E a mensagem para o vaso é: põe-te de pé, porque eu preciso falar contigo. Escute isso, isso aqui é detalhes, irmão. A minha mensagem é maranata. Quando você pensa que eu estou começando, eu já terminei. A irmã sorriu ali, mano. Daqui a pouco o som vai tocar, fazer um louvor. Mas escute isso, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: põe-te de pé, porque eu preciso falar contigo, Jeremias. Agora, só que o mais interessante, varão, é que não poderia o Senhor falar no mesmo ambiente que mandou ele colocar de pé? Não poderia Deus contar a situação a qual ele iria contar? O que limitou Deus no ambiente? O que fez Deus se calar e não manifestar o que tinha que ser manifesto no lugar que Jeremias estava? São coisas, irmãos, que nós precisamos parar, pensar e analisar. Deus não mandou Jeremias levantar, descer por um acaso. Deus não mandou Jeremias: Jeremias, desce porque eu quero falar contigo lá na casa do oleiro, só para fazer o profeta andar. Não foi isso. Meu Deus. Tudo há um propósito. Todas as vezes que eu ouvi a voz do Senhor, há um propósito. Deus não fala com o vaso simplesmente por falar. Deus não fala com o vaso errado. Há um propósito. Meu Jesus. Deus poderia muito bem falar com Jeremias no ambiente que ele estava sentado ou prostrado. Poderia. Escute isso. E a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: põe-te de pé, porque eu preciso falar contigo. E Jeremias se coloca de pé. Mas quando Jeremias se coloca de pé, e vem o Senhor dizendo: já que tu se colocou de pé, agora desce lá da casa do... Caramba, por que não falou ali mesmo? Por que não entregou o rolo logo ali mesmo? Por que não entregou a mensagem, irmã, naquele mesmo lugar? Não poderia Deus falar que varão é assim? Mas por que tirou Jeremias daquele ambiente e levou ele para outro ambiente? Eu quero que você repita comigo essa palavra: Vale de Enom. Segundo a história vai dizer que a casa do oleiro ficava fora de Jerusalém. A casa do oleiro se encontrava fora de Jerusalém. Aí Deus está dizendo para Jeremias: se coloca de pé agora, sai do ambiente e vai para outro, porque eu preciso falar contigo. Olha a estratégia do Senhor, irmão. E você, eu quero já liberar você que é vaso. Você não saiu de casa para vir aqui simplesmente por um convite. Há uma estratégia, há um propósito da parte do Senhor para mim e na tua vida. O Senhor poderia muito bem falar no teu quarto. O Senhor poderia muito bem falar na sua casa, na sua cozinha. Mas o Senhor falou ao teu coração: ponte de pé, vai ter lá na casa, porque e aqui você está para receber algo da parte do Senhor. Oh, aleluias. Escute isso, aí a Bíblia Sagrada vai dizer que Jeremias, olha o que Jeremias vai dizer: e me coloquei, está fraco, e me coloquei
E o mais interessante, que Jeremias vai dizer: não apenas me coloquei de pé, mas calma, para você dar um glória, porque essa igreja é pentecostal, sim ou não? Sim. Eu também sou. Olha o que a Bíblia vai dizer, irmãos. Coloquei-me de pé. Ele já não tinha ouvido a voz do Senhor? Você já ouviu a voz do Senhor? Só que o mais interessante é isso aqui, para você pegar e dar um glória. Porque tem muitas das vezes pessoas que recebem a profecia, recebem a palavra, passar um tempo, fala: Deus se esqueceu. Mas só que o problema não está em Deus esqueceu de você, é porque você esqueceu de descer e ter acesso. Porque se Jeremias só apenas se coloca de pé, ele tinha ouvido só aquilo da parte do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que Jeremias vai dizer: e eu desci, porque a obra não terminou apenas em ouvir, eu precisava acessar. Sabe o que Deus está dizendo? Você ouviu a voz do Senhor, agora a mensagem é: desce, porque eu quero revelar. Não é apenas ouvir a voz, irmão, é descer. Amém. Não é apenas receber uma mensagem, é descer. Oh glória, eu sinto Deus na casa, porque vem pessoas aqui dispostas a descer a casa do oleiro e viver o extraordinário. Oh aleluias. Ouvir a voz do Senhor e descer. Sabe o que Deus está dizendo? A diferença não está em ouvir, porque a voz dele é como águas, é como trovão. O segredo está em descer e concretizar a missão que foi dada. Sabe o que Deus está dizendo ao meu coração? Tem pessoas que já recebeu a ordem, tem pessoas que já recebeu a mensagem, mas volta a descer. Você precisa descer. Verdade, vai. Se rasgue. Eita, Jesus, maravilhoso. Escute isso. Nessa descida de Jeremias, olha para cá, já vou encerrar. Nessa descida de Jeremias, Jeremias está em Jerusalém. Bem provável que na sua casa. E ele desce, sai fora da cidade. E vai para fora da cidade, porque segundo a história vai dizer que a casa do oleiro ficava fora de Jerusalém. Só que nesta descida, é isso aqui que você tem que entender. Nessa descida da casa do ambiente até Jeremias, aonde ele estava, para a casa do oleiro, Jeremias ia fazer um percurso. E no meio desse percurso, Jeremias iria passar no vale de Enom. Pastor, o que é Vale de Enom? O que tinha lá? Escute. Segundo a história vai dizer que no Vale de Enom, as pessoas que habitavam ali tinham levantado altares para Baal. Tinham levantado altares para Astarotes, para Zera. Tinham levantado altares para demônios, para deuses. Meu Deus. Ao ponto para onde levantaram um altar para um deus deles, que era como um tacho, e nesse tacho sacrificava crianças. Só que antes de Jeremias descer a casa do oleiro, Jeremias iria passar pelo vale de Enom. É antes Deus dizendo: Jeremias, antes de você receber a missão, você vai ver o ambiente que precisa pregar a minha palavra. Jeremias, antes de você chegar lá na casa do oleiro, você vai passar pelo vale de Enom e ver a tragédia, ver a situação como se encontra este povo, ver a apostasia que esse povo levantou, ver altares de Baal que esse povo levantou e está adorando. Jeremias passa pelo vale de Enom, ele não habita, ele passa.
E quando Jeremias passa, Jeremias vê tudo aquilo, irmãos. Prostituição, altares de Baal, pessoas se prostrando a deuses estranhos, pessoas que outra hora adoravam o Senhor, agora está adorando imagens. E a estratégia e o propósito de Deus fazer Jeremias sair deste ambiente para descer lá era simplesmente para Jeremias ver esta visão. E quando Jeremias vê esta visão, se concretiza na casa do oleiro. Lá na casa do oleiro é quando o Senhor fala: não poderei eu fazer deste povo como eu fiz com este vaso, Jeremias. É Deus mostrando Jeremias, por mais que levantou altares para Baal, Astarotes, Adera, eu, o Senhor, poderei pegar este povo, quebrar, restituir e fazer me adorar, Jeremias. Quando Jeremias passa por o vale de Enon, irmãos, a Bíblia vai dizer: chega Jeremias na casa do... Posso lhe fazer uma pergunta? Por quantos bares vocês não passou até chegar aqui? Por quantas esquinas vocês não passaram para chegar até aqui? Quantos vocês não se encontraram na cachaça, na droga, no crime, na prostituição até chegar aqui? Então entenda, não é só uma vinda no culto. Só que há uma palavra de Deus para a minha vida e a tua vida. Talvez ao vir você olhou com uma visão, mas quando voltar, vai voltar com uma mensagem. Vai voltar com uma mensagem, Jeremias. Vai voltar com a mensagem, porque não tem traficante que resiste à palavra do Senhor. Não tem crime, não tem droga, não tem prostituição, não tem pecado que suporte o peso desta palavra. Bate no ombro desse irmão com todo carinho e fala: tu és Jeremias. Aleluia. Aleluia. Eu vou pedir um dos irmãos para trazer um vaso daquilo que estava aqui. Aleluia. Me traga-me um vaso, irmãos. Grande Deus. Jeremias chega na casa do... Barão, era para você ter me dado uma camisa dessa daí, Barão. Você é um vaso de valor. Cadê, Barão? Aleluia. Era para dar para mim, para o Barão que veio fazer o louvor, né? Santo Deus. Escute isso. Jeremias chega na casa. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer que quando Jeremias chega na casa do oleiro, Jeremias tem a visão. Primeiro ele não vai ver o vaso, primeiro ele vai ver... Sai, mano, vou pegar essa pra senhora. Primeiro ele não vê o vaso, primeiro ele vê... Porque quem tem que destacar não é o vaso. Aleluia. É o oleiro. Quem tem que brilhar não é o vaso, é o oleiro. É por isso que quando eu cheguei aqui eu não vi vaso, eu não vi grupo de irmão, eu não vi grupo de... Eu vi a graça dele sendo manifesta em vaso. Jeremias já entende, primeiro não é sobre o vaso, primeiro é o oleiro, porque não tem significativa estar aqui e o oleiro não está. Ser vasos aqui e não estiver a presença, mas ao chegar nesta casa eu pude sentir a presença do oleiro, e é por isso que eu estou à vontade e vim pregar a palavra. Ó, Jeremias vai dizendo: e eis que eu cheguei na casa do oleiro, e eis que ele estava. Aleluia. É, Jeremias, ele é terrível. Está na Bíblia, irmão. Se vocês querem acompanhar, pode ir acompanhando. E eis que ele estava fazendo a sua Eis que ele estava fazendo a sua.
a obra é dele. Aleluia. Aleluia, Pai. E como a obra que ele fazia, e esse aqui é o povo pentecostal gosta, se quebrou na mão. Você já se perguntou por que o vaso se quebrou na mão do oleiro? Uns falam que é vaso rebelde, né? Mas escute isso, deixa eu. Bora, tem que hora aqui. Meia-noite, né? Segundo a história vai dizer que há aproximadamente 200 tipos de barro ou de vaso. Quantos? Há vaso branco, há vaso moreno, há vaso nobre, há vaso mais claro. Em torno de 200 tipos de vaso. Quando o oleiro decide fazer um vaso, ele vai na margem do rio. E o oleiro tem a visão de que tipo de barro ou que tipo de obra ele quer fazer. E quando o oleiro vai nas margens do rio, ele mete a sua mão e arranca aquele vaso daquele ambiente, aquele barro daquele ambiente. Arrancando aquele barro daquele lugar, ele leva para a casa do oleiro. Escute. Eu quero que você imagine aonde Deus te arrancou. Eita, Deus maravilhoso! Alma serva-se. Replantou-se a base. Não precisa de muita coisa, irmão. Só precisa estar interligado, está ligado. O oleiro foi lá no crime. Oh, glória. O oleiro foi lá na esquina. O oleiro foi lá no bar. O oleiro foi lá no prostíbulo. Não sei aonde o oleiro foi, mas ele foi lá e arrancou. Oh, glória. Talvez eu não queria, mas ele arrancou. Talvez você não queria, mas ele arrancou. E eu louvo a ele por ter me arrancado. Oh, aleluia. Eu louvo a ele. Ela vai assumir cavacélia. Oh, glória a Deus. E quando ele arranca, o barro não entende. Vai pra cá. Quem diria que esse homem que acorda, prega aqui, já levou tiro, já levou fracada, já foi preso, já participou de crime, já teve 13 anos da sua vida perdida neste mundo, mas ele resolveu ir lá. Aleluia. A obra é tua, meu Deus. Grande é o Senhor. Deus maravilhoso! Santo Deus. E quando ele arranca, irmãos, ele vai tratar com o barro. Pastor, não vai direto para a roda, não. Escute isso. Primeiro, ele vai amassar o vaso. Pastor, mas por que primeiro amassar o vaso? Vou lhe explicar. Porque o processo do vaso tem que ser feito e respeitado. Primeiro, varão, olha para cá. Primeiro, ele amassa o. E nessa de amassar o barro, irmã, ele tira as pedras. E nessa de amassar o barro, ele tira os pedaços de pau, graveto. E nessa de amassar o barro, ele vai tirando aquilo que vai atrapalhar o processo. É uma série. Mas está doendo, não tem. Eu estou todo arrepiado. Está doendo, não tem preocupa não. É o processo. Eu preciso tirar as impurezas. Oh, glória a Deus. E ele começa amassando.
usar, não. Olha o cuidado do oleiro. O vaso vai ser para curar. E se eu usar o vaso da forma que estava lá, ele não vai curar, ele vai ferir. Devido às pedras, devido aos espinhos, devido aos gravetos. É por isso que... Eita Jesus! Fala, Deus. É por isso que tem pessoas no nosso meio aqui que não está entendendo, está doendo, está ferindo. É Deus te dizendo: se eu te usar agora, em vez de você curar, você vai ferir. Se eu te colocar agora para ser usado, você vai ferir. Por quê? Porque há gravetos, há pedras, há espinhos, há vidros, há tudo que não pode. Aí esse processo do oleiro amassar, ele está tirando tudo aquilo que não pertence a ele. Aí ele está dizendo: o suporte, porque primeiro eu vou mexer no teu caráter. Suporte, primeiro eu vou tirar aquela mentirinha que para você não é nada. Suporte, porque primeiro eu vou tirar o vício. Suporte, porque primeiro eu vou tirar a dependência do álcool. É Deus dizendo: eu preciso trabalhar no barro. E ele amassa. Depois que ele vê que não tem mais nada que vai atrapalhar, irmão, ele joga na roda. Deus. E quando joga na roda, irmão, nós falamos: é agora que ele vai usar. As agendas vai bombar. Agora eu vou para Estados Unidos, Europa, e o menininho. Aí quando ele joga na roda, irmãos, aí segundo a história vai dizer que havia tipo um pedal. E ele começava a movimentar embaixo para que a plataforma gira. E depois que ele coloca na plataforma, ele começa a girar esse vaso, que é apenas um barro. E agora ele vai moldar o vaso. Se ele vai querer pequeno, se ele vai querer largo, se ele vai querer mais forte, se ele vai querer com a boca menos ou maior. E ele vai dando forma. Do lado do oleiro há um balde de água. Não tem forma ainda o barro. Ele pega a água e joga dentro do barro. E ali ele vai trabalhando. Está vendo o movimento da mão? Se ele não tivesse tirado os espinhos, estava furando. Se ele não tivesse tirado as pedras, estava machucando. Se não tivesse tirado os pedaços de graveto, estava furando. Agradece a ele pelo tratamento. É por isso que o processo de Deus dói. Olha o processo para hoje você ser um vaso de valor. Olha o processo para você chegar no ponto que Ele quer. Alguns ainda estão no processo de ser amassado, outros estão no processo de dar. Escute isso, eu vou encerrar. E ele vai trabalhando sobre a roda. Movimento embaixo e o barro começa a movimentar, a girar. Com a água ele pega